O tempo de angústia é uma época, eu já falei, em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Na verdade, não é o Espírito Santo que vai sair da terra, porque ele é onipresente. É a humanidade que vai ficar cada vez mais surda em relação ao Espírito Santo de Deus. Tem outras passagens que falam a respeito disso. Eu já li Jeremias capítulo 30, versículos 5 a 7, para vocês, que Jeremias fala como é que seria, não é? E o que nós podemos falar mais sobre este tempo? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: o que nós somos? Submissos a Deus ou pessoas que lutam com Deus? Chama a minha atenção que uma das possíveis traduções da palavra islamismo, Islã, seria submisso a Deus, a Alá. A palavra Islã significa submisso a Alá. Agora, a palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Se você for olhar em termos de significado, é politicamente mais bonito e mais correto dizer que eu sou da fé do submisso a Deus, do que dizer eu sou da fé dos que lutam com Deus. Mas sabe por que eu sou da fé dos que lutam com Deus? Porque diferente do Islã, o Deus da Bíblia, ele não obriga, ele convida. Em segundo lugar, ele sabe que eu resisto. E para o meu bem, até no limite, ele luta comigo. Sabe como ele luta comigo? Como aquele pai que às vezes luta com o filhinho, porque ele quebrou o ombro, ou deslocou o ombro, e tem que ir ao médico para colocar no lugar. E a dor é muito grande. E a criança não vai querer. E muitas vezes o médico pede: mãe, ajude-me a segurá-lo aqui, porque eu vou colocar, e vai doer. E com dor no coração, querendo sentir a dor no lugar do filho, o que o pai faz? Segura. Ele segura. Às vezes num avião a criança quer levantar, ele segura. Deus segura. E uma outra razão porque a nossa religião é a religião dos que lutam com Deus, como ele lutou com Moisés. Queria matar Moisés na beira da estrada, e muita gente não entende isso. Até a mulher de Moisés falou: você é um sanguinário, o seu Deus também, porque ele lutou com Jacó e deslocou a coxa de Jacó. É porque ele sabe que muitos aprendizados só vêm pela luta. E para fechar as razões pelas quais Deus luta conosco, eu não sei se eu tenho aqui nessa noite alguém que... Eu sei que tem alguém que já passou pela carreira militar, mas eu não sei se tem mais alguém. Mas um treinamento de guerra não é feito jogando baralhos ou assistindo um filme sobre guerra. Treinamento militar para guerra, você treina lutando. É colocando o soldado dentro da barraca e jogando gás lacrimogêneo lá dentro, para ele poder ficar. É treinando o psicológico dele até a última instância, fazendo tomar decisões em meio de muito barulho, fazendo cumprir uma ordem, ainda que caia tudo. E por que os generais, por que os comandantes, por que os superiores do exército, da marinha, da aeronáutica são tão duros com seus soldados? Não é porque eles não têm amor, não é porque eles não têm coração, é porque eles sabem que aquela dureza pode ser o diferencial entre a vida e a morte no campo de batalha. Irmãos, aprendam uma coisa: na guerra, você não pode se dar ao luxo de ter frescuras. Guerra é guerra. Na guerra você come qualquer coisa, você dorme em qualquer lugar. A questão é sobreviver. Então, se Deus sabe que nós estamos numa guerra, um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, Deus luta comigo para me treinar. Então, se você está sendo atacado pelo mal,
E você pergunta, por que Deus está deixando? Ele está treinando você, meus irmãos. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu questionei muitas vezes por que Deus deixou passar por algumas situações tão ruins, que se eu contasse aqui, muitos de vocês chorariam em solidariedade a mim. Mas quando eu olho para você e olho e falo assim, eu sei o que você está passando e em nome de Jesus Ele vai te salvar, o meu sofrimento, não sou masoquista, porém o meu sofrimento passou a ter significado. Porque além da unção do Espírito Santo, é a minha experiência de vida que me dá moral para falar com você, fica firme, Deus te ama, você vai vencer. Quantas organizações não governamentais foram criadas por uma mãe que perdeu um filho num acidente automobilístico? Quantas ONGs para livrar jovens das drogas foram fundadas por pais que perderam seu filho para traficantes? Quantas organizações de não violência foram fundadas por famílias que perderam um ente querido por causa da violência? Quantas associações de cadeirantes foram fundadas por uma família, ou quem sabe por alguém que ficou cadeirante devido a uma imprudência no trânsito do outro? Quando o seu sofrimento passa a ser significativo para a sua vida ou do seu semelhante, aí você consegue ter paz. Você só não tem paz quando o seu sofrimento não tem significado. E eu aprendi uma coisa, já falei com vocês desse filme, mas eu gostaria de repetir. Aquele filme Something About Us, onde o sujeito fala, quando você é amado por Deus, você passa a ser importante para Satanás. Vamos continuar o nosso estudo. Além dessa angústia, nós temos também a informação de que haverá uma perseguição final dada aos filhos de Deus. Vamos ver Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículos 5 a 7. Quando fala da besta diz, e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada povo, tribo, nação e língua. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Lembram lá Daniel? Serão salvos aqueles que têm o seu nome no livro. Aqui vão seguir a besta aqueles que não têm o seu nome no livro. E o verso 17 diz, verso 16, perdão, vamos ler do verso 15. E foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz com que lhe seja dada certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. É interessante também que em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, nós temos também uma visão em que João vê os mártires que sofreram martírio ao longo da história do cristianismo. E os mártires, o sangue dos mártires, a alma, a vida deles, clama a Deus falando, até quando, verso 10, até quando, ó soberano Senhor, não julgas em vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí o verso 11 diz, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos igualmente eles foram. Então, irmãos, antes que a porta da graça se feche, alguns de nós talvez poderemos
ter de dar a nossa vida por amor do Evangelho, ou perder algum ente querido por amor do Evangelho. Eu não sei o que é pior: morrer ou perder um ente querido que foi morto pelo Evangelho. E como você vai se comportar nesse tempo que eu estou descrevendo aqui para vocês? Bom, o treinamento já é feito. Como você se comporta hoje? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Ou você está ocupado demais para Deus e tem desculpas e desculpas e desculpas para não entregar de uma vez a sua vida a Deus, para fazer de Deus o Senhor da sua vida? E muitas vezes você questiona assim: Rodrigo, desculpa, olha, se Deus é amor, por que Ele deixa eu passar por isso? Eu não mereço. Eu pergunto a você uma coisa: Jesus merecia a rejeição que Ele teve? Merecia? Jesus merecia ter sido traído? Jesus merecia ter sido trocado por um bandido? Jesus merecia morrer na cruz? Se Ele não merecia e passou por tudo isso, por que você se julga melhor do que Jesus, achando que você não merece? Por quê? Se Ele que não merecia passou, e Paulo fala: queremos ser semelhantes a Cristo em glória, mas devemos também ser semelhantes a Cristo no sofrimento. E não é uma questão de masoquismo, de ter prazer no sofrimento, não é isso, irmãos. Mas é um privilégio sofrer por Cristo e como Cristo. Nós não podemos sofrer como Cristo no sentido de salvar alguém através do meu sangue, que eu não sou o Redentor. Mas Jesus falou: eles me odiaram, vão odiar você também. Agora, nós temos várias formas como os teólogos entendem esse tempo de angústia que eu acabei de descrever para vocês. Alguns teólogos da linha preterista acham que o tempo de angústia é apenas aquela angústia que Judá e Jerusalém passaram antes da destruição do templo no ano 70. Eu não concordo com isso. Há outro grupo de teólogos que acreditam que o tempo de angústia é apenas o sofrimento que a igreja passou ao longo das eras. Eu também penso que não, porque é um tempo de angústia muito específico. Outros pensam que o tempo de angústia será um caos no governo do anticristo. Eu estou nessa linha aqui. Só que nessa linha tem dois grupos de teólogos: os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Um acredita que a igreja vai ser arrebatada para não passar pela grande tribulação. Outros acreditam que não, que a igreja vai ficar aqui e enfrentar a grande tribulação. Pós-tribulacionistas, eu sou desse grupo. E um último grupo que eu não concordo também é o grupo idealista, que acha que o tempo de angústia é apenas uma metáfora para qualquer angústia da vida. Vamos ver aqui o que diz a história da igreja sobre isso. Aquela ideia, vou revelar para os irmãos uma coisa que vai surpreendê-los. A doutrina pré-tribulacionista, que ensina que a igreja vai ser arrebatada, essa doutrina só foi criada no final do século XVIII. A partir do final do século XVIII, Francisco Ribeira, que era católico, foi um dos primeiros a falar do que hoje é o dispensacionalismo. Depois dele, um evangélico chamado Darby pegou a ideia e começou a pregar na igreja. Depois dele, veio Scofield e criou a Bíblia anotada de Scofield, que ensinava o arrebatamento secreto e tudo mais. Depois de Scofield, você teve Hal Lindsey, que tornou a coisa mais popular ainda. E depois de Hal Lindsey, você teve Tim LaHaye. Esses nomes que eu elenquei para vocês aqui foram os criadores da doutrina do arrebatamento secreto e da igreja ser retirada da terra antes da grande tribulação. Mas do século XVIII para trás, você não encontra nenhum cristão que ensine a doutrina do arrebatamento secreto e da igreja sendo tirada antes da grande tribulação. Se eu pegar os pioneiros da reforma protestante, João Calvino, Lutero,
Wycliffe, João Hus, todos esses aí, os albigenses, os cátaros, todos eles, até a Igreja Católica, vou mostrar para vocês, ensinavam que a volta de Cristo não será um evento secreto, será um evento visual no céu, com poder e grande glória, e todo olho verá. A ideia da igreja será arrebatada para o céu de maneira secreta, rapture, é uma doutrina nova do século XVIII para cá. Isso não foi ensinado em nenhum momento da história do cristianismo, nem nos nomes que eu acabei de citar aqui para vocês. E vou mostrar para vocês que essa ideia do do tempo de angústia, com o fechamento da porta da graça, é o ensino mais antigo e tradicional do cristianismo. Quer ver? Vou dar apenas alguns exemplos, porque senão ficaria muito demorado aqui. Esse é o Didache. O Didache é o ensino dos 12 apóstolos. É um documento do 2º século que traz um pouco, é como se fosse um manual da igreja. O Didache é um manual de evangelização. O que as pessoas deveriam saber antes de se tornarem cristãs. E no Didache está escrito o seguinte sobre o tempo de angústia. 2º século, hein? Quando a ilegalidade aumentar, eles vão odiar, perseguir e trair uns aos outros. Então o enganador do mundo aparecerá reivindicando ser o Filho de Deus. E ele fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos. E ele fará coisas iníquas que não foram vistas desde o início do mundo. Então a humanidade entrará no fogo da provação, e muitos serão levados a tropeçar, e muitos perecerão. Mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos da maldição. É interessante que alguns, e olha que isso, eu quero chamar a atenção do Didache, porque o Didache foi escrito numa época em que as pessoas tinham na memória ainda o ensino do apóstolo João. Vocês entenderam? Que conheceram pessoalmente João. Eles estavam muito próximos da fonte apostólica. Alguns falam, não, mas a Bíblia fala, no Apocalipse fala que Deus promete que Ele vai nos livrar da provação. Então a igreja vai ter que ser tirada antes, Rodrigo. Não. Livrar da provação não significa ser retirado dela, mas ser salvo em meio a ela. Deus não livrou os companheiros de Daniel da fornalha ardente, impedindo-os de passarem pelo fogo. Olha como é o livramento de Deus. O livramento da fornalha ardente foi permitindo-os passar pela fornalha ardente e salvando-os em meio ao fogo. O livramento de Noé e sua família não foi tirando-os antes que o dilúvio caísse. Pelo contrário, como é que Deus livrou Noé e sua família? Deus os livrou dentro da arca em meio ao dilúvio. Deus não tirou Noé da terra antes que o dilúvio caísse. Deus não tirou os companheiros de Daniel da fornalha antes que o fogo acendesse. Então a promessa de Deus que vai livrar o povo naquele dia, na minha compreensão, é em meio àquele dia. Vamos continuar. Um grande teólogo batista, George Ladd, um dos maiores especialistas em escatologia, infelizmente já falecido, escreveu livros maravilhosos sobre teologia sistemática. E esse livro, The Blessed Hope, a Bendita Esperança, ele afirma claramente que a bendita esperança não é a libertação da tribulação, é a união com o Senhor em sua vida. George Ladd entendia que a volta de Jesus é um acontecimento histórico real no céu e não um arrebatamento secreto da igreja. E como ele, nós temos vários outros teólogos protestantes, Matthew Henry, que eu podia citar para vocês, Adam Clarke e outros mais, Delitzsch, até o catecismo católico. Lembra que eu falei com vocês que até a igreja católica, você sabe o credo, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tal, e quando chega no final do credo diz, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então vocês estão notando que essa aqui é uma doutrina
que ela está permeada no cristianismo, no catolicismo, no protestantismo, no adventismo. Olha o que diz o catecismo católico. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja precisa passar por uma provação final que sacudirá a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso que é o anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Eu concordo com o catecismo. Vocês estão notando que eu mostrei na Bíblia e ao mesmo tempo estou mostrando autores que não são da igreja adventista que estão dizendo o que eu estou dizendo. Lembra que eu falei, como mineiro, né? Que as minhas aulas, meus sermões e meus livros são um queijo feito de várias vacas? E é isso aí. Wesley dizia, Jerônimo dizia, desconfie do homem de um livro só. Jerônimo dizia, desconfie do homem de um livro só. Quando a pessoa tem uma pesquisa inteira feita só na opinião da avó dele, ou numa revista que ele leu, num site da internet, eu desconfio. Uma boa pesquisa, você tem que pegar várias fontes. Por isso que eu falei, já prometi, eu não posso prometer, me dá o seu WhatsApp, Rodrigo. Não, é impossível, você sabe, é sobre-humano, imagina, eu fico louco, né? Não dou conta. Mas o PowerPoint está liberadinho ali na igreja. Se você trouxer o seu pendrive, pode dar, não tem problema nenhum, pode copiar todos os PowerPoints desde o início até aqui, está liberado aí, tá bom? Eu até acredito que se transformar em PDF, ele fica mais leve, de repente pode até mandar por e-mail. Bom, Billy Graham, esse dispensa apresentações. Billy Graham também acreditava como eu estou apresentando para vocês. Olha o que disse Billy Graham. Eu ouvi o som distante de cascos e vi os cavaleiros do mal no horizonte de nossas vidas. Há sérios problemas à frente para o nosso mundo, para todos nós que vivemos nele. Será uma época de conflagrações nucleares, holocaustos biológicos e apocalipses químicos rolando sobre a terra, levando o homem à beira do precipício. A história vai fundo na batalha do Armagedon. Já vemos a sua sombra rastejando sobre a terra. E, irmãos, nós precisamos voltar a esses sermões. Não é a teologia do medo, é a teologia da advertência. É a teologia da advertência. Um dos maiores sermões pregados nesse país foi para o Jonathan Edwards, que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele descrevia o inferno com uma forma tão vívida que as pessoas se agarravam nos bancos da igreja com medo que o chão abrisse e elas caíssem. Mas hoje o diabo virou uma figurinha. Ninguém mais leva a sério. E se me permite, eu gostaria de ler uma autora adventista também, Ellen White, que em consonância com todos esses autores que eu apresentei, Ellen White também diz algo que eu até coloquei ali, não há o que exagerar. Ela diz o seguinte: o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que é em realidade. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá estar por si mesma em pé diante de Deus. O que ela está dizendo? Tudo que você vai falar na vida, você pode exagerar. Você pode exagerar. E os meus companheiros aqui, quem de vocês, estou falando para os homens diretamente, quem de vocês nunca contou uma história e a esposa dá uma corrida? Não, meu irmão, não foi tudo isso não. Quem não passou por isso, que atira a primeira pedra. Aí o carro estava vindo a 250 por hora. Meu amor, não. Tinha umas 2.000 pessoas lá. Não, meu bem, tinha umas 300. Tudo que você vai descrever, você pode exagerar. Porém, com relação àquele tempo do fim, não há como exagerar. Por pior, por mais dantesco que você apresente o quadro, ele não é
nem uma pincelada do que vai ser. Por isso que eu não tenho medo de falar que eu temo aquele dia. Deixe-me fazer uma aparente crítica que um descrente pode fazer. Rodrigo, isso aí não é síndrome de vitimismo? De fato, os sociólogos e os que trabalham com psicologia social dizem que o vitimismo pode ser uma forma social de compensar a identidade de grupos religiosos inexpressivos. Ele está presente na linguagem que usam e em sua cosmovisão. Ou seja, quando o grupo não faz diferença nenhuma, a maneira que ele encontra psicológica de sobreviver é falando que o mundo todo está contra ele. E esse de fato é o comportamento de seitas. Uma seita é aquela que acha que só vão ser salvos os que fazem parte dela. Se você não faz parte dela, por mais nice guy que você seja, você não vai ser salvo. Eles são inexpressivos. Aí eles criam uma cosmovisão de vitimismo, o mundo contra nós, nós versus o mundo. E quando alguém mostra o erro deles, eles estão tão fechados, tão enclausurados nessa ideia de vitimismo, que ele consegue enxergar que você está indo contra a verdade de Deus. Síndrome de Messias. Aí surgem casos terríveis como o de David Koresh, aquele da Guiana, Jim Jones, o pastor do diabo. Reuniu um grupo ali, e quando todo mundo foi lá, põe todo mundo para se matar porque o mundo está contra nós. Não, isso aqui, nesse caso específico, não é síndrome de vitimismo. Porque eu mostrei que o cristianismo, de um modo geral, já tem essa crença arraigada há muito tempo. E se você duvida, Rodrigo, é impossível que o mundo inteiro vá se voltar contra um grupo de fiéis? Não, olhe para trás na história e você vê que é possível. O mundo também duvidou que Hitler faria o que fez. Aliás, duvidou tanto que eu conheci em Belo Horizonte uma senhora, ela já está com mais de 90 anos. E na sua infância, ela foi da escolinha de Hitler na Alemanha. Ela foi da escolinha de Hitler. E ela falou para mim pessoalmente, Rodrigo, até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que Hitler fez tudo aquilo que o povo fala. Porque com a imagem que ela tinha do Führer, um homem passando cortês com todo mundo, sedutor. As mulheres eram apaixonadas com Hitler. E quando ele falava, ele encantava as pessoas. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, saiu em frangalhos. As pessoas levavam um carrinho de marco alemão para voltar com um pedaço de pão e uma salsicha para casa. Passavam fome. No inverno rigoroso da Alemanha, muitos morriam de frio porque não tinham nem madeira para poder aquecer uma lareira. Hitler tirou a Alemanha do buraco. Hitler salvou o povo alemão. Hitler trouxe de novo orgulho para o povo alemão. E ele fez o povo alemão acreditar que eles não eram maus, que eles não eram escória. Ele trouxe a dignidade. Ele enalteceu os alemães. Ele tornou a Alemanha uma superpotência. Muitos alemães não acreditavam que milhões de pessoas estavam sendo mortas. Parecia teoria da conspiração. Nem os Estados Unidos da América acreditaram. Nem Roosevelt, num primeiro momento, acreditou. Einstein custou a convencer alguns alemães da ameaça... Einstein custou a convencer alguns americanos da ameaça que Hitler representava. Quando Einstein escreveu a carta dele alertando sobre a bomba atômica, muitos americanos não acreditaram em Albert Einstein. Por isso que os aliados chegaram só no fim. E até hoje há pessoas que acham que é mentira esse negócio de 6 milhões de judeus mortos. Mas eu sei que não é. Eu já visitei o campo de concentração nazista. Eu conheço judeus que perderam parentes. Olha, irmãos, dificilmente uma coisa me irrita tanto quanto uma vez um irmão de igreja mandou uma carta para mim, entregue por outro lá. E se esse irmão estiver assistindo hoje, que ele trema, porque eu não estou nem aí.
descendente de alemão, falando para eu parar de falar mal de Hitler e da Alemanha, porque isso é mentira, é contra dos judeus. Eu fiquei tão irritado, tão enojado. Aí eu pensei, não, mas ele é um irmão da igreja há muitos anos. Eu falei, olha, desculpa, esse irmão ele tem que mudar a cabeça dele. Eu desconfio da salvação dele falando uma besteira dessa. Que é complô dos judeus inventarem o holocausto. Como eu tenho um amor pela história de Israel, eu fui lendo aquilo ali, mas foi me dando um estado de nervo que eu não aguentei. A Laura lembra como é que eu fiquei. Até hoje tem pessoas que duvidam. Mas se eu estou falando para pessoas sensatas que sabem que o holocausto aconteceu e que 6 milhões de pessoas foram mortas, e se eu estou falando para pessoas sensatas que sabem que enquanto eu estou falando aqui, tem governos, já aproveitando tem africanos aqui, tem governos totalitários na África que estão matando pessoas porque são de outra etnia. Olha o que aconteceu em Ruanda. Então não digam que a perseguição final é um mito, ela pode acontecer. E sabem qual que é a receita da maldade? Primeiro, uma crise. Crise é a oportunidade para surgirem heróis e enganadores. Pode olhar. Tem muito advogado corrupto que a especialidade dele é pegar pessoas fragilizadas. É alguém que perdeu a casa no incêndio? É o pai que perdeu um filho no acidente? É o imigrante sem documento, que está fragilizado? A crise é a oportunidade para os heróis e para os bandidos. Segundo ingrediente da receita da maldade, um povo sem rumo. Um povo que não sabe para onde está indo. E curiosamente nós estamos com uma crise e estamos com um povo sem rumo. Falei essa semana das crianças que estão querendo limites, que os pais não dão limite mais. O pai não dá limite, a mãe não dá limite. Ele está sem rumo. Cresceu a vida toda sem ouvir um não. Aí quando ele é adolescente vai namorar uma menina. Quando ela fala não, ele vai lá e mata. Fica no quarto trancado o dia inteirinho jogando o joguinho lá. E se você falar com o pai vira bicho. Aí depois ele compra uma arma, vai lá na escola e mata todo mundo. Aí todo mundo, como? Isso não aconteceu da terça para quarta-feira. Aí depois ele se alia ao Estado Islâmico, que ele quer limites, ele quer um ideal, ele não sabe nem porque que ele está vivendo. É a sociedade líquida que eu mencionei ontem. Terceiro ingrediente, uma índole má coletiva. Quarto, um marketing. Nós temos o caso de Hitler, a senhorita Leni Riefenstahl e Joseph Goebbels, os líderes da propaganda de Hitler. Um marketing bem feito. O marketing é a coisa mais perigosa que tem. Eu li um livro uma vez, cujo título era Biology. Mas não estou falando de biologia. Biology. Não precisa traduzir. To buy. Biology. E esse livro, um livro de capa amarela, grosso assim, eu assustei com o que eles mostram ali, como o marketing faz tudo para atrair você, seduzir você e lhe obrigar a comprar. Aliás, é interessante, principalmente os jovens. Muitas vezes você não quer ficar na igreja porque você não aguenta o tanto de não que a igreja dá, né? Não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não, para com isso. Mas você vive num mundo que lhe dá um monte de ordens e você obedece sem questionar. Eu creio que os comerciais aqui dos Estados Unidos não são diferentes do Brasil. Pelo menos no Brasil, as propagandas são sempre ordens. Compre, venda, faça, beba, tome, experimente. Você não está vestindo a roupa que você está vestindo porque você gosta. Você está vestindo porque um estilista conseguiu convencer os empresários a colocar aquilo como moda. E você agora se sente obrigado a vestir assim, senão você não vai ser aceito. Então, na verdade, o seu problema não é com a lei. Você não quer saber da lei de Deus, porque a lei do mundo você obedece.
Você veste como o mundo manda, você ouve as músicas que o mundo manda, você joga os joguinhos que o mundo manda, você consome os vícios que o mundo manda, mas a lei de Deus você acha que está te aprisionando. Quinto, um plano. No caso de Hitler foi Albert Speer, que construiu lá os campos de concentração. Sexto, um discurso de mentiras e sedução. E sétimo, o interesse de Satanás. Dei para vocês aí a receita de uma maldade coletiva. Agora, irmãos, já que eu estou comparando o passado com o presente, deixe-me falar desse cavaleiro aí, Thomas Malthus. Em 1798, Thomas Malthus assustou o mundo com uma previsão apocalíptica, catastrófica. Thomas Malthus, ele fez uma previsão e ele percebeu, em 1798, o ano que marca o tempo do fim, que o crescimento da população seguia uma escala geométrica, mas a produção de alimentos seguia uma escala aritmética. Logo, você tem mais pessoas nascendo do que alimento sendo produzido. Então, Thomas Malthus, é até chamada teoria malthusiana, ele falou assim, que o mundo vai entrar no caos e só vai sobreviver quem tiver mais força para brigar com o outro pelo alimento. Essa teoria de Thomas Malthus foi tão forte, que Charles Darwin, ao escrever o livro Origem das Espécies, ele admitiu que foi a teoria de Thomas Malthus que deu o insight para ele trabalhar a teoria da evolução das espécies, a evolução do mais forte. Eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. A boa notícia é que Thomas Malthus estava errado. Na verdade é o contrário. A população cresce em escala aritmética e os alimentos em escala geométrica. O mundo produz mais alimento do que gente. Essa é a boa notícia. A má notícia é que os alimentos estão concentrados numa fatia muito pequena da população. Então agora alguns teóricos estão voltando a falar do neomalthusianismo. Estão reacendendo a teoria de Thomas Malthus com medo de o mundo entrar numa crise de violência e guerra civil sem precedentes por causa da escassez de alimento e água. Eu quero falar de um outro estudo feito por um psicólogo, John Calhoun, Behavioral Sink, o ralo comportamental. Eu até printei ali o artigo científico dele. John Calhoun, ele pegou vários ratos daquele Norway Rats e colocou dentro de uma gaiola. E ele percebeu que os ratos têm um comportamento muito semelhante ao comportamento humano. Por exemplo, os ratos, eles tinham a via pública e nenhum rato fazia a sua toca na via pública. E nenhum rato entra na toca do outro, mas ele sempre transita na via pública. Como aqui nos Estados Unidos. No trespass. Respeitam. As ratazanas só eram cortejadas por um macho ou por vários machos quando ela entrava no cio. Ela escolhia com qual macho ela ia ter os bebês e o macho escolhido procriava com ela e ajudava a criar os bebês. E o macho saía, trazia comida e entrava para a casinha. Parecia uma sociedade humana. Só que John Calhoun fez o seguinte: ele começou aos poucos a tirar o alimento ou dar a impressão para os ratos que o alimento estava pouco. Irmão, sabe o que começou a acontecer? O comportamento dos ratos foi mudando. Foi mudando e eles começaram a se destruir. E o que chamou a atenção de John Calhoun no final, quando vários ratos começaram a se matar, é que agora, por exemplo, quando a escassez de alimento começou, os ratos mudaram o comportamento deles. Por exemplo, agora a ratazana não era mais cortejada pelos ratos quando ela entrava no cio. Mesmo fora do cio, a ratazana era atacada por 3, 4, 5 machos de uma só vez. E violentada.
e depois morta. E alguns ratos chegavam e faziam relação com o cadáver. Começou a acontecer entre os ratos canibalismo. As relações começaram a ficar de curta duração. Os ratos começavam agora a devorar os filhotes assim que nasciam. Alguns ratos começaram, que eles chamavam de sondadores, começaram a andar apáticos no meio dos outros. Outros começaram a se reunir em gangues. Os ratos começaram a se alojar, tinham uma espécie de um tubo, onde antes o alimento era dado. Os ratos começaram a se alojar naquele tubo e os dominantes ficavam no topo e obrigavam os mais fracos a vir trazer comida para eles. Alguns ratos machos começaram a se insinuar para outros ratos machos. E algumas ratazanas fêmeas começaram a se insinuar para outras ratazanas fêmeas. E antes que alguém me critique, está falando contra, estou apenas descrevendo o que está no artigo do John Calhoun. Se você está achando ruim, processe John Calhoun, num processo que ele morreu. Mas o artigo está isso. O comportamento de dois machos ou duas fêmeas não existia entre os ratos da espécie Norway. Mas nessa situação começou a acontecer e em escala crescente. Depois dessa pesquisa, que assustou muito os sociólogos, a pergunta que se fez é: será que o que aconteceu com os camundongos, os ratos Norway, pode acontecer com a sociedade hoje? John Calhoun morreu, a pesquisa dele, a resposta não foi dada, mas até hoje existem alguns psicólogos behavioristas de psicologia comportamental que ainda se fazem a pergunta com medo de uma resposta. Será que os experimentos de John Calhoun demonstram o que pode acontecer com a humanidade se houver escassez de alimento? Bom, Jerusalém, quando o alimento estava escasso, as mães começaram a comer as crianças. E as pessoas começavam a se matar. O neomalthusianismo que eu falei com vocês, ele está sendo revisitado, porque hoje, apesar de haver mais produção de alimentos do que nascimento de crianças, há 4 segundos é o tempo que separa cada uma das mortes no mundo por fome. Acabou de morrer alguém agora por fome no mundo. Morreu mais um. Morreu mais um. A cada 4 segundos, uma pessoa morre por fome no mundo. Por isso que alguns estão reacendendo a teoria de Thomas Malthus, que o alimento está escasso. 1 em cada 6 habitantes do planeta passa fome. Quase 1 bilhão de pessoas. 1,4 milhão de crianças correm risco iminente de morrer de fome. Mais de 1 bilhão de pessoas, 18% da população mundial, não tem acesso à quantidade mínima de água para o consumo. Entre 100 pessoas, uma estaria morrendo de fome. Se o mundo fosse reduzido a 100 pessoas, entenderam a comparação? Se o mundo fosse reduzido a 100 pessoas, significam que 15 estariam desnutridas, 21 com excesso de peso. Eu tenho outros números aqui que eu acabei não colocando. Enquanto isso, no mundo de Deus, um estudo observa que, apesar dos progressos nas últimas décadas, cerca de 800 milhões de pessoas não têm comida suficiente. No total, seriam necessários 267 bilhões de dólares por ano para acabar com a fome no mundo. Se eu quiser acabar, além da fome, com os problemas de saneamento básico, habitação e outras coisas mais, eu precisaria de 1,2 trilhão de dólares no mundo para poder acabar com isso. E onde é que nós vamos conseguir essa quantidade de dinheiro? Eu vou falar com vocês onde é que a gente vai conseguir essa quantidade de dinheiro. Onde é que nós podemos conseguir dinheiro para acabar com a fome no mundo? Segundo dados da ONU, o tráfico de drogas, não o seu combate, o tráfico, movimentam 300 bilhões de dólares por ano. Esses dados já têm 5 anos, então estão desatualizados. A prostituição é o segundo maior negócio do mundo,
com cerca de 108 bilhões de dólares por ano, levando em conta a opacidade que envolve a rede, o que dificulta um cálculo exato. Isso aqui é uma estimativa. O terceiro lugar é ocupado pelos bancos, que movimentam 115 bilhões de dólares por ano. Embora nem tudo mude, algumas entidades acumulam em seus cofres até 800 bilhões em ativos. Em 2019, os 2.153 bilionários que havia no mundo tinham mais dinheiro do que 60% da população do planeta. Entenderam isso? 60% de todo o PIB mundial está nas mãos de 2.000 e poucas famílias. O mundo não aguenta isso mais. Em quarto lugar, jogos de azar, que só na Espanha gastam 35 bilhões por ano. Se eu juntar esses valores aí, eu tenho dinheiro para acabar com a fome no mundo. Alguém pode perguntar, tá, e a igreja? Por que você não pega o dia da igreja também aí? Bom, para dar uma satisfação para vocês, não posso responder de todas as igrejas, mas é assim que é distribuído o dízimo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não cobramos para pregar, para dar palestras, e o salário e o dízimo não fica na igreja local. Ele é justamente distribuído naquelas várias fatias lá que vocês podem ver, para que a igreja possa ser mais participativa possível. E o presidente mundial da Igreja Adventista não tem um salário maior do que o pastor Marcos dessa igreja. O presidente da divisão sul-americana não tem um salário maior do que o meu. E o meu salário não é maior do que um pastor de uma igreja do interior. Tá bem? Só para dar essa explicação, porque eu sei que alguém vai ouvir. Tá, por que não fala do dinheiro das igrejas? A sociedade está indo por ralo abaixo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura publicou um estudo sobre o impacto econômico e ambiental do desperdício de alimento. São mais de 1,3 bilhão de toneladas de alimento desperdiçados todos os anos, o que dá um prejuízo de 750 bilhões de dólares por ano em desperdício de alimento. E esse país aqui está medalha de ouro. Agora consideremos alguns textos. Publicado na Review and Herald, de 22 de novembro de 1906. O tempo de graça não durará muito mais. Deus está retirando da terra a sua mão refreadora. Por longo tempo ele tem falado a homens e mulheres mediante a atuação do seu Santo Espírito, mas eles não têm atendido ao apelo. Agora está falando a seu povo e ao mundo por meio de seus juízos. Agora! O tempo desses juízos é um tempo de misericórdia para os que ainda não tiveram oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Tempo do juízo agora. E como é esse tempo de juízo? Apocalipse, capítulo 16. Assim diz na minha Bíblia: ouvi uma forte voz vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Duas explicações aqui. Em primeiro lugar, fique com a Bíblia aberta. A ira de Deus. Esse é um assunto que precisa voltar para o púlpito. Jesus ficou, com todo respeito, Senhor, o Senhor entende por que eu estou falando isso. Jesus virou um palhaço, um tolo, um frouxo. Mas esse Jesus frouxo não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Ele é um cordeiro, mas ele também é leão. Ele é um cordeiro que pode irar. E coloque uma coisa na sua cabeça: Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas se você não quiser ir para o céu, Ele não vai obrigar. O raio de fogo e enxofre vai cair sobre você. E Deus não vai mudar o céu para que o seu filho mimado entre lá a qualquer custo. Deus ama mais o seu filho do que você, mas Ele não vai tornar o céu um playground só para que o seu filho mimado entre ali de qualquer jeito, como você exige que o mundo tem que ser para adaptar o seu filho. Professor, por que meu filho tirou nota baixa? Pastor, melhora o seu sermão que meu menino não quer ir à igreja.
Essas músicas não atraem os jovens. Não é o céu que tem que adaptar a mim, sou eu que tenho que adaptar ao céu. Deus se ira. E dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Ele ama você, mas Ele também se ira. Segunda coisa que eu quero explicar. Essas pragas vão cair depois que a porta da graça se fechar. Porque eu não vou poder entrar no mérito da questão, que tomaria muito tempo. Mas o Apocalipse mostra que essas pragas acontecem depois que o santuário se encheu de fumaça. Então significa que Jesus já está voltando para buscar o seu povo. Nesse ínterim que Jesus vem buscar o seu povo, é que acontece o tempo de angústia. Porém, vocês sabem que as conjunções adversativas, elas têm uma importância. Porém, gotas dessas pragas do Apocalipse já começaram a cair hoje, antes da porta da graça se fechar, para que Rodrigo e você acordem. E eu não tenho medo de falar que o Covid já é uma demonstração da ira de Deus. E antes que alguém me repreenda e fale assim: Rodrigo, não fale isso, não seja desumano com os que morreram por Covid. A minha mãe morreu por Covid, você está sendo desrespeitoso. Deixe-me colocar uma coisa para você. Daniel era uma pessoa fiel a Deus, sincero. Daniel não estava em apostasia. Daniel não estava idolatrando falsos deuses. Quando o cativeiro da Babilônia veio como castigo de Deus sobre o povo, Daniel foi poupado? Então, eu não posso, por amor a Daniel, negar que o cativeiro da Babilônia foi um castigo de Deus. Porque isto é o que os falsos profetas diziam na época de Jeremias. Jeremias dizia: Nabucodonosor vai vir, e este é o castigo de Deus, porque vocês estão brincando com fogo. Aí chegavam os falsos profetas e falavam assim: Jeremias, você é um perturbador de Israel. Não fale isso. Tenha mais respeito com as famílias vitimadas pelos babilônios. Talvez alguém até diria, estou parafraseando, tenha mais respeito com Daniel. Quer dizer então que Deus castigou Daniel, Jeremias? Não, Deus não castigou Daniel. Mas Jesus falou: no mundo, 3 aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Haverá situações em que Deus vai livrar o povo dele da praga, como aconteceu no Egito. Mas haverá situações em que Deus permitirá que uma pessoa sincera do povo de Deus sofra as consequências, mesmo que ele não mereça aquilo. Vocês entenderam? Com isto apresentado, eu quero deixar bem claro: eu perdi pessoas que eu conhecia para o Covid. E de repente eu estou falando essa noite para pessoas que enterraram um ente querido vitimado pelo Covid. Por favor, aceite as minhas condolências com todo o meu coração. Não estou sendo insensível, não. Mas não me impeçam de falar aquilo que a Bíblia advertiu. E antes que você pergunte: e por que Deus deixou a minha mãe morrer de Covid, sendo que ela não fez nada de mal para ninguém? Eu repito a história da Bíblia. O que Daniel fez de mal para ir para a Babilônia? O que Jesus fez de mal para cair na mão dos romanos? Eu posso amanhã contrair esse vírus e morrer. Eu não estou isento. Até hoje eu não tive. Mas quando eu falo eu não tive Covid, foi uma casualidade. Não é que a minha esposa teve, eu não tive. O que João Batista, né? O que João Batista fez demais para cortar a cabeça dele? O próprio Paulo. O anjo foi lá, livrou da prisão num dia, mas não livrou da prisão no outro dia. Mas sabe o que Jó falou? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, irmãos, eu não tive Covid, não é porque eu sou mais santo do que ninguém. Eu não tive porque não tive. E se eu pegar Covid amanhã e morrer, estou falando sério. Hoje eu recebi a notícia que um ex-professor meu de teologia está na UTI.
com Covid. Se eu pegar amanhã o Covid, e vocês ouviram, gente, o Rodrigo pregou pra gente, ele pegou um Covid, foi entubado e morreu. Se isso acontecer, eu não retiro o que eu disse a respeito desse mal. É Deus tentando acordar o mundo. C.S. Lewis dizia, o sofrimento é o megafone de Deus que grita para um mundo que insiste em ficar em silêncio. O mundo está muito lá. Tem uma passagem da Bíblia que eu quero ler com vocês, que é uma passagem que vai assustar muita gente. Irmãos, em 20 minutos eu termino isso aqui, mas eu quero passar essa mensagem porque ela é muito importante. Abra a Bíblia comigo em Eclesiastes e preparem para se assustar com um texto pesado. Um texto pesado. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Olha na sua Bíblia que texto politicamente incorreto. Olhe na sua Bíblia que texto complicado. A boa fama é melhor do que um bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Vou parar aqui. Vocês querem que eu leia de novo? Melhor é ir à casa onde há luto. Quem acredita na palavra de Deus, diga amém. Você concorda com isso? Pode ser sincero. Eu vou ajudar você. Eu não concordo. Não concordo. Rodrigo, vai ter um velório hoje. Vamos lá, beleza, eu estou dentro. Se tem uma coisa que a faculdade de teologia não prepara a gente, nós aqui estudamos teologia, é para funeral. Por mais que o professor de teologia aplicada ensine como é que você se comporta num funeral, né, aquelas aulas de teologia pastoral, como é que por mais que o manual da igreja sugira alguns versos para ler, a gente vá de preto, faça isso, por mais, a gente não está pronto, irmãos. A pior coisa para um pastor é expulsar um demônio ou sepultar um ente querido da igreja. Não estamos preparados. E como é que a Bíblia fala que é melhor ir à casa que tem funeral do que à casa que tem festa? Eu digo a você por quê. Preste atenção nas pessoas durante um funeral. Eu tive um funeral aqui de irmãos nessa semana. No funeral você fica assim, oh meu pai, o que eu fiz? Você pensa na sua vida todinha. Você pensa no seu ente querido. Gente, e se eu morresse? Você dificilmente vai parar para pensar na vida com um copo de cerveja na mão, comemorando a vitória do campeonato de futebol do seu time. Ali você quer curtir. Mas quando você recebe uma notícia, está com câncer. Seu filho está com câncer. Irmãos, em um segundo a sua mente pensa tanta coisa. Quantas pessoas estão à beira da morte ou perto de um ente querido e falam o seguinte, nessa hora a gente fala, como é que eu estava correndo atrás do vento? Você passa a valorizar coisas que na hora da festa você não valoriza. Deus não é um sádico que gosta que nós soframos. Mas irmãos, eu estou falando da minha experiência própria. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que é só pela dor. Vamos voltar a Apocalipse 16, as pragas. Eu disse para vocês que elas vão cair depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas delas Deus permite que caiam hoje. Querem ver como é que cai? Olha aqui o verso 2. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Isto ainda não aconteceu em plenitude, vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas já estão acontecendo agora. Os livros de medicina, cada ano ficam maiores, com a maior quantidade de doenças que vão descobrindo e sistematizando ali. Segundo flagelo. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e o mar se tornou como sangue. Se tornou em sangue. Sangue como de quê? De morto. Irmão, sangue de morto é que cor? Preto. Não é vermelho. Sangue de morto é líquido? É viscoso. Qual é o cheiro de sangue de morto?
como estão os rios e fontes d'água com a poluição? Não estão como sangue de morto? Olha o problema do abastecimento de água no mundo. Vou pular para o quarto aqui. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Alguns afirmam a camada de ozônio, que está com buraco. Outros negam o buraco na camada de ozônio. Eu não sou cientista da área para me posicionar a favor ou contra o buraco da camada, a teoria do buraco na camada de ozônio. Mas uma coisa eu sei, que as calotas de gelo estão derretendo e a Terra está ficando cada vez mais quente, sim. Perceberam o que está acontecendo? São um megafone de Deus. Olha o que disse o livro, segundo Mensagens Escolhidas: as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando edifícios suntuosos como um sopro de fôlego do céu. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. É Ellen White que escreveu isso aqui. Outro aqui também de Ellen White. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra, o mar, afetando os elementos da natureza. As causas dessas condições incomuns estão sendo investigadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. E antes que alguém fale assim, essa mulher é uma falsa profetisa, deixa eu contar para você uma coisa. Ela escreveu isso em 1891. Hoje é redundante o que ela escreveu. Mas em 1891, sabe quantos cientistas falavam sobre poluição? 0. Nenhum. O primeiro livro escrito falando sobre poluição do ar, e que mesmo assim foi ridicularizado pelos cientistas, foi Silent Spring, de Rachel Carson, publicado na década de 1930. 1930. 40 anos depois que Ellen White falou aquilo, é que surgiu o primeiro livro alertando para a poluição do ar. Quando ela falou aquilo na época, nem os adventistas podiam endossar aquilo. 40 anos depois que foi surgir o primeiro livro e foi ridicularizado pela ciência. Demorou mais 20 anos depois disso para a ciência começar a falar de poluição. Então, quando eu falei com os irmãos, não que as pragas sejam apenas questão de poluição. As pragas vêm direto do santuário de Deus, mas o que vemos hoje podem sim ser um sinal do que está acontecendo. E como é que Satanás prepara o terreno para o tempo do fim? Paulo falou que os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Então o que Satanás faz? Primeira coisa, alienação. Ele quer alienar as pessoas. Cria alienação, enche a mente com informações inúteis. Muitos cristãos hoje ficam preocupados só com a tentação, mas tem um outro grande perigo para os cristãos, a distração. Qual a diferença, Rodrigo? Vou falar qual é. Tentação, ler revista pornográfica. Distração, ler o The New York Times o dia inteiro. Ninguém vai te recriminar porque você está lendo o The New York Times. Você pode até abrir o seu celular e alguém fazer uma busca ali do histórico e achar lá The New York Times, The Washington Post, a Folha de São Paulo. Não é nada que você tenha um histórico de sites que ninguém pode ver. Só que o tempo que você gasta nesses sites permitidos pode tirar você da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, da comunhão. Cuidado com a distração. Glutonaria e intemperança. Mensana corpore sano. Estão cada dia nos convencendo a comer mais papel e isopor. Síndromes psíquicas. Excesso de informação e pouco conhecimento. Augusto Cury falava da síndrome do pensamento acelerado. E as causas: distúrbio psíquico, excesso de informação, paranoia de consumo e de estética. Consumismo. Nós queremos cada vez mais.
Depois, quando não sabe onde colocar tanta coisa, faz um yard sale. Geração rebelde sem causa, já falei sobre isso. Crianças que não, os próprios pais não põem limites em casa. Eles não sabem o que fazer com os filhos. Um Jesus apaixonado. Eu estou preparando uma palestra, já vou dar um spoiler para vocês, sobre o perigo da teologia humanista. Deus me ama, isso é ótimo. Quantos pregadores foram usados por Deus para mostrar o amor de Deus para as pessoas? Pastor Bullion, Morris Venden. Só que uma deturpação da pregação do Pastor Bullion é aquela que coloca um Deus que ama tanto que ele deixa o trono dele para você sentar lá. Cuidado com essas teologias humanistas. Deus faz qualquer coisa para salvar você. Até música contando isso tem. Deus faz qualquer coisa. Não, Deus não faz qualquer coisa. Deus foi ao sacrifício máximo por minha causa. Ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim. Isso é verdade. Mas Deus não faz qualquer coisa para me salvar. Deus não duela com o caráter dele. E tem uma teologia humanista aí, vista, desculpa, muitas vezes algumas músicas que parecem mais músicas de Roberto Carlos com temática religiosa. Como se Deus fosse um adolescente apaixonado que se você não for para o céu ele vai rasgar os pulsos. Não! Deus ama você, mas Ele não vai se suicidar porque você não quis ir para o céu. Visões unilaterais de Cristo. Uns veem um Cristo apenas como um carrasco, outros veem Jesus apenas como um mansinho. Não basta falarmos apenas coisas bonitinhas sobre Jesus. Temos que pregar quem Ele é. Ele é o Senhor da nossa vida. E tem um monte de teólogos e pregadores hoje que só vivem de fama falando coisas bonitinhas de Jesus. Jesus ama todo mundo. Jesus não condena. Jesus condena. Pelo menos o que está na Bíblia condena. É proibido proibir. Ah, Jesus não liga. Jesus não é radical. A igreja, há um perigo muito grande. Alguns na igreja se tornam resistentes, outros apáticos. Interessante que o intento de Satanás não é tirar muitos da igreja, é mantê-los na igreja, mas oferecendo um cristianismo apático ou excitante. A gente estava conversando ontem, voltando para casa. Há pessoas que são servos de Jesus, outros são fãs. Eu estava conversando com o pastor, eu falei assim, engraçado, o Schumacher está vivo ainda? Assim que começou a conversa no carro. Ele está vivo ainda, está em coma. Eu falei, e gastou toda a fortuna dele para manter a esposa, né? Eu falei, engraçado, cadê os fãs do Schumacher? Eu pastor, os fãs na hora, o fã, ele só é fã enquanto está tendo glamour. Quando a pessoa sai da vitrine, o fã deixa de ser fã. E tem pessoas que não querem ser servos de Jesus, eles querem ser fãs de Jesus. Há igrejas lotadas de fãs de Jesus. Jesus é legal. Aí ele customiza Jesus do jeito dele. Mas quando Jesus apresenta a cruz, perde a graça. Crise externa, crise interna no meio do povo de Deus. Irmãos, para terminar, o livro Grande Conflito diz o seguinte: para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o ataque de Satanás, que odeia os preceitos divinos, vão de acontecer coisas estranhas. Quando o amor e o temor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Eu termino esse sermão antes da música dizendo uma coisa para vocês. Lembrem, vocês estão apenas ouvindo as minhas reflexões. Irmãos, eu também tenho medo do que está por vir. Eu não tenho vergonha de confessar isso para a igreja. Você ficou assustado com esse sermão? Eu também estou. Mas também estou assustado com a crise que aguarda o povo de Deus. Muito assustado. E eu não tenho vergonha de falar para os irmãos visitantes que estão aqui que uma grande parte
dos adventistas do sétimo dia, é com lamento que eu digo isso, mas eu não vou mentir para vocês. Tem muita gente que está visitando aqui que vem de outras igrejas. Quando a crise chegar, uma grande parte dos que estão aqui agora vão pular para as fileiras do adversário. Uma classe numerosa. Eu não posso dizer quem é quem, porque, como eu falei na parábola do joio e do trigo, o meu papel é crescer e dar fruto, não é saber quem é quem. Mas pela profecia, eu sei que uma grande parte vai pular para as fileiras do adversário. Eles chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, mas em chegando a aprovação, too much for them. Foi muito para eles. Não porque Deus deu uma carga maior do que eles podiam suportar. Não. É porque eles passaram a vida inteira brincando de salvação. E não estão preparados para o conflito. As coisas de Deus sempre Ele deixa para depois. Ele não quer se comprometer. Ele não quer arriscar. Ele não quer ficar mal na fita. Eu não posso apontar o dedo para ninguém aqui, porque se eu fizesse isso eu estaria pecando perante Deus. Mas eu posso implorar para a igreja que está me assistindo aqui e virtualmente. Ainda que seja verdade que uma classe numerosa vai pular para as fileiras do adversário, que você não esteja nessa classe. Eu sou muito cavalheiro, minha esposa sabe disso. Eu me sinto mal, por exemplo, se eu estiver andando e ela estiver atrás. E não faço só na fita, não é. Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho minhas virtudes também. Eu abro a porta do carro. Eu carrego o peso. Mas só tem uma coisa que ela não espere que eu dê à frente para ela: o reino dos céus. Lá você vai ter que entrar sozinho, com Jesus. Mas eu digo em termos. E não entregue o reino por causa do seu filho, do seu cônjuge, por causa do seu namorado, por causa do seu emprego. Essa crise vai vir, já sabe por quê? Porque hoje todo mundo está igual. A única forma que eu tenho de saber quem é joio e quem é trigo aqui dentro, estou me incluindo. Nem você sabe até que ponto eu sou sincero ou sou um hipócrita. Só tem um jeito. E esse jeito foi previsto por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Eu vou ler um trechinho do que Freud escreveu. Deixe alguém tentar expor à fome diversas pessoas de maneira uniforme. Com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais obscurecerão, e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso, Thanatos e Eros. Eu vou pedir licença ao Dr. André para tentar explicar Freud, que audácia. Eu disse que eu não faria uma palestra de uma área que não é minha, mas que eu poderia dialogar contra a área. Eu vou explicar para vocês o que Freud quis dizer. Freud quis dizer, munido da ideia da evolução das espécies, Freud disse que você só é educadinho porque tem comida para todo mundo. E quando você vê alguém comendo assim, sôfrego, ou ir na frente, nossa, que cara sem educação. Quando você está no supermercado, alguém passa na sua frente, nossa, sem educação, não teve berço não? Sua mãe te deu educação não? Segundo Freud, essa diferença entre os educados e os mal educados só existe porque os educados têm comida bastante para eles. Mas Freud dizia o seguinte: tire a comida de todo mundo e você vai ver que os educados vão se comportar como os não educados. Até se você tirar a comida de todo mundo, depois de um tempo sem fome, jogar um hambúrguer ali no meio, até a rainha da Inglaterra vai te dar pescoção para atacar primeiro o hambúrguer. Porque Freud dizia que as duas, lembra, por causa da evolução das espécies, Freud dizia que as duas únicas entidades perenes dentro de nós
são o eros, que é a necessidade de afeto, especialmente sexual, e o thanatos. Não é que Freud fala tudo de sexo, não, mas o afeto. E o thanatos, que morte, necessidade de sobrevivência. Para sobreviver e ter afeto, você faz qualquer coisa. É por isso que um homem excitado estupra primeiro para pensar depois. É por isso que uma pessoa com fome, ele mata primeiro para pensar depois. Freud disse. Só que eu posso discordar de Freud baseado num outro ex-discípulo de Freud, Viktor Frankl, que foi o fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. Viktor Frankl falou o seguinte: o que o Dr. Freud falou, sentado nas poltronas de veludo vitorianas, foi bonitinho para a imaginação dele. Só que Freud conseguiu fugir da Europa na época da guerra, e ele não foi parar na mão dos nazistas. Eu, Viktor Frankl, fui parar na mão dos nazistas. Viktor Frankl esteve 2 vezes em Auschwitz e 1 vez em Dachau, 3 campos de extermínio, e sobreviveu. E Viktor Frankl disse: eu vi na prática o que Sigmund Freud idealizou na teoria. E na prática eu percebi que é o contrário do que ele falou que acontece. Porque na hora que o alimento foi tirado dos judeus, alguns se tornaram santos. Porque eu vi muitos judeus morrendo de fome para dar o seu pão para alguém que estava mais doente. Eu vi judeu entregando o seu cobertor para aquecer um outro que estava com febre e ele mesmo ficou com frio. Eu vi judeu se voluntariando a ser enforcado no lugar do outro. Mas eu também vi judeus se prostituindo a troco de um pedaço de batata. Eu vi judeu entregando o seu irmão judeu apenas para ganhar as botas dele depois que ele fosse enforcado. Então, diferente do que Freud falou, quando a escassez acontece, não é que todo mundo fique igualado no teor animalesco. Quando a escassez acontece, disse Viktor Frankl, muitos se tornam santos e outros se tornam porcos. Antes da guerra, todos os judeus eram judeus, com a sua feira, com sua loja, com a sua sinagoga. Mas no campo de extermínio, alguns judeus se tornaram santos, outros se tornaram porcos. Quando a perseguição vier sobre o povo de Deus, alguns aqui dentro se tornarão santos, outros se tornarão porcos. Eu não sei quanto a você, mas eu imploro a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu quero estar do lado da luz. Eu sei que foi um sermão muito pesado, mas eu precisava fazer essa advertência à igreja. Coloque Deus em primeiro lugar.